Bom, pessoal, então vamos lá para o segundo tópico desse curso, o cenário mundial de certificações em alimentos. Então agora vamos dar uma noção geral do que acontece no mundo, o que as empresas têm buscado em termos de certificações, empresas de alimentos. Então as empresas começam aí implementando as boas práticas, depois implementam o seu APPCC, vão aí para a ISO 22000, implementam os demais requisitos da ISO 22000 e culminam aí buscando uma certificação reconhecida pelo GFSI, como nós explicamos, né? Esse é o caminho de segurança de alimentos. As empresas de alimentos têm buscado também certificação de qualidade, né, que é diferente, que é a ISO 9001. Então, segurança de alimentos é a capacidade de fornecer alimento que não faça mal à saúde do consumidor. Qualidade é um conceito mais amplo. Qualidade é a capacidade de atender os requisitos do cliente. Então, por exemplo, se você fez um alimento super dentro do padrão da especificação, mas você prometeu de entregar um lote no dia 10 de maio e entregou no dia 20 de maio, você entregou atrasado, então você não tem qualidade. Então você não atendeu um requisito de qualidade, que é um requisito esperado no acordo com o cliente. Apesar de que o alimento pode ser um alimento que está todo dentro dos padrões de segurança à saúde do consumidor, né? Mas não atender um quesito de prazo ou um quesito puramente estético, né? De um alimento que apresenta uma cor mais escura ou menos escura, que não afeta em nada a segurança de alimento, né? São requisitos aí de qualidade. Então, muitas empresas têm buscado também uma certificação ISO 9001, né, em que elas buscam fazer pesquisa de satisfação de cliente, né, atender a todos os requisitos do cliente e das demais partes interessadas no negócio, né, que é a parte de lucratividade, rentabilidade, satisfação de funcionários, coisas assim, que são as demais partes interessadas. Então elas buscam e tem um diferencial no mercado, que é a certificação 9001. Além disso, algumas empresas de alimentos buscam aí e vêm buscando cada vez mais uma certificação como orgânico, né? Um mercado crescente, está crescendo na faixa de 15% ao ano nos últimos 4 anos, uma velocidade muito grande. É um tipo de certificação reconhecida mundialmente, né? É acreditada por órgãos mundiais de certificação de agricultura orgânica, né? Como a IFOAM, por exemplo, que é um organismo de acreditação mundial, de credenciamento. Algumas empresas vêm buscando também certificação de questões éticas, né? Por exemplo, o SMETA, que é uma certificação voltada para a responsabilidade social. Então, as empresas querem comprar, grandes compradores, né, de fábricas que sejam responsáveis socialmente. Então, por exemplo, que se contratam pessoas, contratam dentro da lei. Se tem hora extra, paguem as horas extras, o adicional noturno, o que for previsto em lei. Então, questões aí de cumprimento de benefícios, benefícios sociais, salários, todas essas questões legais. Tem um checklist específico sobre isso e as empresas fazem as auditorias de certificação, de reconhecimento, por exemplo, nessa norma, nesse esquema chamado META, que é o Sedex, né? Tem um outro tipo de certificação que é chamado Fair Trade, que é uma certificação voltada para preço justo. Então, quando as empresas elas querem comprar o alimento de um fabricante que não está explorando, empobrecendo os seus fornecedores. Muitas vezes a cadeia produtiva lá na produção do campo, né, ela é exprimida nos preços e fica sem condição de se manter, de dar manutenção nos seus prédios, seus equipamentos, na própria desvalorização do equipamento, do imóvel, etc. Então, é uma preocupação crescente
né, no mundo. É recente essa certificação, mas tem aumentado bastante quando a indústria compra de produtores rurais, né? Então esses produtores precisam fazer cooperativas, precisam ter um acordo da cooperativa de preço, né? E que todos respeitem esse acordo, e aí sim, depois dessa cooperativa certificada no Fair Trade, então aí a fábrica poderá ser certificada se ela respeitar esses acordos, esses preços mínimos, né, definidos pelos produtores, tá? Tem outra certificação que é a ISO 14000, que é de meio ambiente, que também é um diferencial. Tem a certificação aí de segurança no trabalho, que antes era a OSAS 18001, agora é a ISO 45001. E tem a certificação de confiabilidade metrológica das análises laboratoriais, que é a acreditação ISO 17025, que também nós já preparamos e já acreditamos várias empresas nessa acreditação de confiabilidade metrológica, que ela vai analisar todas as incertezas que tem no seu processo de análise, analisar matematicamente e aí calcular quanto que é o erro. Então você analisou uma água, a água está com pH 5,3 e aí com todos os cálculos vai falar o pH é 5,3 mais ou menos 0,23. Então seria um erro, todo esse erro é calculado. Esse é um quesito, assim como muitos outros quesitos de gestão e técnicos específicos aí da acreditação 17025 de seus laboratórios. Então, a própria FSSC, ela exige que as análises de alimentos sejam verificadas a padrões compatíveis com a certificação ISO 17025, né? Então, ela vai contratar laboratórios externos certificados, acreditados, ou ela vai qualificar o seu laboratório interno nos padrões da ISO 17025. Ainda nessa tendência geral de mercado, a gente vê aí que à medida que a população vai crescendo, então em 2011 tinham 7 milhões de pessoas, em 2026 vão ter 8, em 2050 9 bilhões de pessoas no planeta, e essas pessoas então vão demandar mais alimentos. E nessas tendências de aumento populacional, existe um nicho específico que é o asiático, ali principalmente na China, Índia, Rússia, são países que tem uma população muito grande e essa população continua crescendo e principalmente o poder aquisitivo delas está crescendo. Então o poder aquisitivo do chinês cresceu enormemente nos últimos 10 anos e continua crescendo. Então é um mercado de grande potencial consumidor que tem nessa parte asiática do planeta, favorecido ainda mais pela TPP, que é a Trans-Pacific Partnership, que é um acordo para a redução de taxas alfandegárias para que você possa exportar para essa região do planeta e ter menores valores de taxas. Por que as empresas vêm buscando essas certificações? Então, primeiro, porque pela pressão de clientes. Então, a gente vê aí inúmeros casos, por exemplo, essa aqui é uma carta da Coca-Cola de 2010, exigindo programa de certificação reconhecido pelo GFSI. Para todos os fornecedores de ingredientes da Coca-Cola já precisam ser certificados numa norma do GFSI há muito tempo. Essa é uma carta aqui da Mondelez, né, antiga Kraft, colocando o prazo até 2014, até setembro de 2014, para que os seus fornecedores sejam acreditados, sejam certificados nas normas do GFSI. E não só em empresas internacionais, mas nacionais também. O Grupo Pão de Açúcar, por exemplo, no seu programa evolutivo da qualidade, colocou uma data até 1º de abril de 2016 para que todos os fornecedores de alimentos de marcas exclusivas do Pão de Açúcar devem estar certificados de acordo com esse programa evolutivo da qualidade, que ele tem uma correlação muito grande com as normas do GFSI. Walmart e outros grupos também vem tendo checklists específicos e exigindo uma série de requisitos também alinhados com o GFSI. Segundo razão das empresas buscarem a certificação é a redução de um risco de perda de imagem, né? Porque se a empresa acontece dela colocar um produto inseguro no mercado, isto
muito possivelmente vai ser veiculado nas mídias sociais, né? Fotos, imagens, boca a boca de um produto com problema à saúde do consumidor passar a ser de conhecimento para todas as pessoas. E isso arranha de maneira, às vezes, irreversível a imagem de uma empresa. Então, você vê até empresas grandes, como essas desse slide, tiveram problemas de recolhimento de alimentos em grande escala no mercado. O Grupo Pão de Açúcar, por exemplo, ele teve mais de 11 mil reclamações em 2012. Se você pegar o estado de São Paulo, de 2004 a 2013, teve 11 milhões de alimentos e bebidas que foram recolhidos, né, através de um recall de chamada pública lá em São Paulo. Então, é um fato real que ocorre com empresas de qualquer tamanho e de qualquer renome. Então, imagina com empresas menores aí, o risco ainda é maior de controle dessa segurança de alimentos. É muito importante não correr esse risco, então ter um máximo de segurança. E a terceira razão é o risco de interdição. Para uma empresa se certificar na FSC ou outra norma similar, ela precisa atender os requisitos de lei, as legislações de segurança de alimentos aplicáveis. Então, ela atendendo todas as legislações, então ela pode ficar mais tranquila numa visita da vigilância sanitária, né, numa inspeção, que ela não vai estar colocando em risco sua empresa de ser interditada pela vigilância porque ela está cumprindo os requisitos de lei.